Vamos aqui mais um vídeo, né, gente? Eu vou mostrar aqui, né, como que eu faço as minhas pesquisas, né, os meus estudos bíblicos, né, para que eu possa colocar aí para vocês aprenderem mais um pouquinho. Gente, essa aqui é a minha Bíblia de referência, né, ao tamanho dela, né, que eu faço pesquisa, né, para poder, dos textos bíblicos, né, para poder passar para vocês, juntamente com a minha Bíblia Sagrada, para ler alguns textos bíblicos. Na grande eu faço as pesquisas e na pequena eu leio os textos bíblicos, né? E neste meu vídeo agora, né, eu quero falar que não é verdade, gente, que há boas coisas em todas as religiões. O que você acha? Há boas coisas dentro de todas as religiões? Né? Eu não estou falando mal, né, de religião de ninguém, nem quero que estou falando, né, para vocês passarem para mim, não. Eu só estou aqui, né, mostrando o que realmente a palavra de Deus, a Bíblia diz, alertando também, né? Se Deus está me usando para isso, assim seja, né? Que eu estava procurando um meio para levar a mensagem de Deus e Deus me deu, né, a internet e aqui as redes sociais, né, para que eu pudesse divulgar a mensagem dele, né, como disse, ser testemunha da mensagem da palavra dele, do que está escrito na palavra de Deus, a Bíblia, né. Bem, eu estou falando neste meu vídeo aqui também sobre o ecumenismo, né. Bem, gente, e também não é verdade que há coisas boas em todas as religiões? Bem, pode até ser, né? Mas o que a palavra de Deus, a Bíblia, nos diz, né, sobre isso? Vejamos, gente, o livro de Romanos, né? Capítulo... Vamos abrir a Bíblia, né? Vamos achar o livro de Romanos primeiro, né? Para poder passar o capítulo, né? 10, capítulo 10, versículo 2 e 3, que diz assim: Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas não segundo o conhecimento exato. Pois por não conhecerem a justiça de Deus, mas buscar estabelecer a sua própria, não se sujeitam à justiça de Deus. Viu aí? Então, deixa bem claro para nós, né? Qual é a essência de Romanos capítulo 10, versículo 2 e versículo 3? É que alguns têm zelos, né, pela palavra e pela crença que está, né? Mas não segundo o que Deus quer, né? Porque está totalmente diferente, né? Muitas pessoas, né, mais na frente eu vou falar, né? A palavra de Deus, a Bíblia diz que quem comemorou aniversários e nascimento de Jesus, né, só foram quem não conhecia, não era cristão e não adorava a Deus, principalmente Deus Jeová, né? Mais tarde eu vou falar sobre festas pagãs, né? Que a palavra de Deus, a Bíblia diz sobre isso, né? E muitos, né, estão fazendo, né? Igual fala o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 2 e versículo 3, né? Que alguns têm zelo pela palavra de Deus, né? Mas não segundo o que Deus mesmo quer, né? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, né? Mateus capítulo 7, versículo 15 ao versículo 17. Vamos ler aqui na íntegra, né? 1 Coríntios, né? Capítulo 5. Quase que eu li segundo. Capítulo 5. Coríntios está depois, gente, de Romanos, tá? Capítulo 5, versículo 6, que diz assim: O seu motivo de orgulho não é bom. Não sabe que um pouco de fermento leveda a massa toda. Viu aí? Então, temos que ter muito cuidado, né? Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao versículo 17, vem esclarecendo muito mais, né, sobre este assunto, né? E qual é a essência para esses dois textos bíblicos, né? É que a maldade, né, estraga o que poderia ser bom, né? A maldade, ela estraga. Muitas pessoas estão dentro da casa de Deus, mas o coração é ruim,
né? E a mente suja de maldade, inventa coisas demais. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Aí vocês devem perguntar assim como eu sempre pergunto para mim, né? Eu estou fazendo a vontade de Deus realmente? Tem que ver isso, cada um tem que examinar a si próprio, igual Jesus disse, né, para os seus discípulos, quando ele esteve aqui na terra, né, que era para eles orarem, né, e vigiarem, né, e por quê? Porque o espírito está ansioso para fazer o que é certo, mas a carne é fraca, né, mas o ponto que eu quero dizer aqui, quando Jesus disse vigiai, é para nós vigiarmos a nós mesmos, não o nosso irmão, porque até mesmo a salvação, ela é individual. Cada um tem a sua salvação. Você que tem que fazer por onde ser salvo, né? Não você salvar a sua família, o seu filho, não. E nem seu filho lhe salva, é você mesmo. Bem, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, Mateus, capítulo 12, versículo 30, Mateus, capítulo 15, versículo 14, qual é a essência, né, destes textos bíblicos que foi citado aqui? É que os falsos instrutores trazem destruição em vez de construir, né? Ele derrota as pessoas, que são os falsos profetas, né? Eles fazem coisas ruins, né? Bem, também o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 15, 14 e depois o 15, né? É o 5, né? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, versículo 14 e versículo 15, gente. Desculpa aí que eu errei um pouco aqui. O que é a essência desse texto quer nos dizer? Que a adoração pura exige devoção exclusiva a quem? A Deus Jeová. Bem, gente, eu deixo aqui esse meu vídeo, né? Agora para vocês, né? Deixando aí mais fácil para vocês entenderem, né? Eu deixo aí esse meu vídeo com os meus coraçõezinhos dizendo para vocês que vocês são especiais para Deus, Deus ama vocês, sua família também e seus amigos, tá? E eu também, tá? Muito obrigada por vocês estarem me seguindo, curtindo, comentando, compartilhando e fazendo os downloads dos meus vídeos. Muito obrigada por isso, tá? E por assistir até o final. Deus leve saúde, paz, amor, harmonia e prosperidade, tanto no lar de vocês como nos trabalhos de vocês ou na rede social ou em outros lugares, tá? Muito obrigada, até o próximo vídeo. Foi, gente, sabe, aqui vocês têm um amigo de verdade, tá? Foi, tchau, tchau.